Gente, deixa eu pegar aqui um pedacinho do nosso tempo para falar sobre ele, para falar sobre o senador Marcos Duval. Ele até agora há pouco falou no Senado Federal, a gente está separando um trechinho, disse que a esposa ameaçou deixá-lo no dia em que ele foi alvo de uma batida da Polícia Federal, por ordem do Supremo, né? Ele que é suspeito, ele que relatou de própria voz uma tentativa de golpe que envolveu, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi ele quem colocou Bolsonaro na cena de um crime. E aí, por conta disso, eu fui falar com os bolsonaristas para poder entender exatamente o que é que eles estão vendo a respeito dessa confusão instaurada por Marcos Duval, que escalou bastante com a ação da Polícia Federal na casa, em todos os endereços e no gabinete deste senador no final da semana passada. E o resultado é esse que está aí na nossa tarde. Os bolsonaristas estão se afastando do Marcos Duval, estão tratando ele como alguém que busca holofotes a qualquer custo e tornou-se uma espécie de franco atirador, que não mede as consequências dos atos e do que fala. Eu estou sendo literal aqui, né? Abro aspas. Ele é uma pessoa que busca notoriedade e relevância dentro de um vazio intelectual e metralha a todos como um franco atirador. Busca subterfúgios para aparecer, expondo quem está no caminho. O presidente Jair Bolsonaro jamais, me disse a fonte, jamais teve qualquer conversa relevante com Marcos Duval ou relação relevante com Marcos Duval. Abro aspas, de novo para o aliado. Marcos Duval nunca teve proximidade com Bolsonaro. E eu perguntei, mas tudo bem, qual é a versão para essa história que ele contou? Primeiro, a revista Veja, de que foi forçado por Bolsonaro e Daniel Silveira para participar de um plano de golpe contra as instituições no Brasil, prendendo o ministro Alexandre de Moraes, grampeando ilegalmente o ministro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a história, né? Eles dizem, olha, o que nós ouvimos é que o presidente, abro aspas, Bolsonaro, nesse caso, catatônico, fecho aspas, não disse nada ao longo dessa conversa. Daniel Silveira, que levou, falaram, Bolsonaro nada disse, manteve o silêncio. Não há como Marcos Duval imiscuir ou colocar o presidente, é a análise deles. O que você tem de tirar aí para fora da espuma retórica? É de que Marcos Duval, o bolsonarismo soltou a mão do Marcos Duval. O núcleo duro do Bolsonaro soltou a mão do Marcos Duval. Por quê? Idas e vindas, dito e desdito, acelera, 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 recua, 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 diz que não ataca. Hoje ele fez exatamente isso, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no resumo que me mandaram da fala que ele fez agora há pouco lá no Senado Federal e que a gente está recortando aqui para vocês. Numa tacada só, ele disse basicamente o seguinte, ele disse que teve policial que chorou fazendo operação na casa dele. Você imagina? Ele disse que houve insistência do Moraes para que a operação fosse no dia do aniversário. Sim, a batida aconteceu no dia do aniversário dele. Com que prova? Nenhuma. E aí, na sequência, ele diz, não fiz ataques ao judiciário. E aí volta a fazer imputações, né? Ele disse que é uma ação política do judiciário, então tem uma acusação embutida, senador. O fato de Duval avançar desde Z, avançar desde Z, avançar desde Z, fez com que as pessoas, o núcleo duro próximo a Bolsonaro, falassem, gente, ó, tem problema demais aqui desse cara aqui, a gente vai fugir. Foi a interpretação que eu fiquei ao ser tratado como franco atirador e alguém que não será tratado como um interlocutor próximo a Bolsonaro. A aspa nunca teve uma conversa relevante e nunca foi próximo a Jair Bolsonaro, Marcos Duval. Enquanto a gente está separando o trechinho em que ele fala sobre a relação dele com a família, né, que segundo ele era o motivo dele ter iniciado essa ofensiva, eu trago aqui a Renata Agostini e o Leandro Rezende para a gente fazer essa avaliação. Gente, para mim ficou muito clara na conversa que, olha, teve lá, não foi o Bolsonaro que chamou, ele não falou nada, ele não participou, não é uma pessoa próxima, soltaram a mão do Marcos Duval, de fato, é a impressão que eu tenho, Leandro Rezende. O Marcos Duval tá figura tóxica, né? Se tornou uma figura tóxica para a direita bolsonarista. Tem senadores, inclusive, quem falei aí depois que ele foi alvo lá de busca e apreensão, que me diz o seguinte, olha, a gente não pode deixar essa CPMI virar um palco para o Marcos Duval se defender do que ele precisa se defender, né? Foi alvo da Polícia Federal, quer criar ali uma situação com o Alexandre de Moraes, mas, enfim, não dá para deixar ele tomar conta da CPMI. Ele tomou conta um
pouquinho da última sessão da CPMI, quando protagonizou ali uma cena meio confusa, votou contra um requerimento que ele mesmo tinha apresentado, foi para a rede social sempre, né, para se explicar sobre isso, reclamou de Deus e o mundo, mas enfim, tem essa visão ali dentro da direita de que não dá para ser essa CPMI marcada como a CPMI do Marcos do Val, ainda que, né, franco atirador, que foi o que você ouviu, essa coisa, essa personalidade dele, que para muita gente da política não é uma personalidade confiável, pelo fato dele dar várias versões sobre o mesmo episódio, está sendo investigado. Apesar de tudo isso, me parece que a gente vai ter um embate amanhã, né, que vai ser o desejo ali de uma parte do PT, objetivamente. Conversei com 2 deputados que me falaram que vão para esse ponto amanhã, tirar o Marcos do Val da CPMI do 8 de janeiro. Ele vai ter algum respaldo ali, né? Tem Nicolas Ferreira, que é deputado federal do PL, que já mostrou ali uma solidariedade de leve ao Marcos do Val. Então, algum respaldo ele vai ter se essa ofensiva, de fato, for adiante, que é o que o PT está prometendo, de tentar tirar o Marcos do Val da CPMI do 8 de janeiro. Mas para a direita, de uma maneira geral, se tornou uma figura realmente tóxica, né? Alguém que só traz problema ali para esse entorno bolsonarista. Tem uma questão que é a seguinte, né? Você fala, o próprio Supremo Tribunal Federal colocou em xeque a credibilidade da comissão, da CPMI, uma vez que ela abriga investigados, né? Pessoas que, no caso de Marcos do Val, está claro a participação dele, né? Ele foi várias vezes à Papuda, ele tentou minimizar o papel dos presos e ele apareceu com essa trama rocambolesca que primeiro validava a tese isso depois do 8 de janeiro, né? De que havia sido engendrado um golpe nos mais altos estamentos da política nacional e depois vira essa coisa que ninguém consegue. No fim das contas, qual é a história do Marcos do Val? Eu tento entender e não consigo, né? Não consigo. De todo modo, o próprio Supremo está dizendo, enquanto tiver esse pessoal, um que chamou ato, debochou do ato, já o maior crime perpetrado contra as instituições desde o fim da ditadura, e o outro que tem toda essa trajetória, não há como compartilhar informações. Essa informação a gente trouxe na sexta-feira. É uma decisão tomada, não vai chegar nada lá. Então, a própria CPMI precisa entender, e a oposição, qual é a estratégia mais inteligente. É se aferrar nessa figura, falando de Marcos do Val, né, para lá de polêmica e muito pouco consistente, né, que tem um discurso tanto quanto gelatinoso, ou buscar centrar fogo no trazer o G. Dias, trazer o Flávio Dino e tentar entender aonde o governo Lula também errou na contenção do 8 de janeiro, Renata. É uma decisão. De fato. No caso dessas figuras do governo, a postura tem sido um pouco aquela da mãe que fala, não, sim, na volta a gente compra, né? Não, a gente vai convidar, sim, mas em algum momento que a gente ainda não sabe qual, deixa um pouco para frente. Pode servir a uma estratégia de apenas dar uma embocadura mais para colocar em evidência esses personagens ligados ao bolsonarismo lá à largada e, portanto, né, imprimir um ritmo que favoreça mais os aliados do governo para só depois trazer esses personagens que podem sim, né, e se espera, serão alvos de ataque por parte da oposição, mas pode ser também o que a própria oposição vem dizendo, não estão interessados em colocar eles ali nesse palanque e correr o risco de algum tipo de desgaste. Essa segunda opção, ela não favorece os esclarecimentos dos fatos, isso qualquer pessoa razoável que olhar isso vai chegar a essa conclusão, não à toa a própria relatora Elisiane Gama se saiu com essa explicação logo de início. Olha, no meu plano de trabalho, eu já considerei que esses são depoimentos importantes. Não à toa, quando confrontados, aliados do governo dizem, não, a gente vai aprovar, a gente vai apoiar esse tipo de convocação sim, mas só não é o momento ideal, vamos deixar isso um pouco mais para frente. De qualquer maneira, o que a Dani coloca é a forma como a oposição escolheu entrar nessa CPMI tem um efeito colateral que é não inspirar confiança por parte do judiciário, o que pode eventualmente prejudicar a chegada de informações relevantes e cruciais para a avaliação da CPMI. Por outro lado, a forma como os aliados do governo estão escolhendo fazer essa seleção, né, a postura de sommelier de depoimentos
depoentes nesse início da CPMI também pode prejudicar o esclarecimento dos fatos. Se for uma CPMI a ser levada a sério, haverá algum tipo de alinhamento de ambos os lados, ou senão a gente vai ver só uma disputa de discurso político mesmo.